Olá pessoal, vamos seguir no nosso vídeo curso de polinômios, ainda falando sobre divisão, e neste vídeo nós vamos ver um método de divisão de polinômios que se aplica a um caso particular de divisores, que é o método de Briot-Ruffini. Lembrando que quando queremos dividir um polinômio f de x por um polinômio d de x, por exemplo, então isso consiste de encontrar um quociente e um resto. Quanto ao quociente, nós sabemos que o seu grau é a diferença entre os graus do dividendo e do divisor. E com relação ao resto, nós sabemos que o seu grau deve ser menor do que o grau do divisor, ou o resto deve ser uma constante, identicamente nula. Lembrando que uma constante não nula pode ser considerado um polinômio de grau zero. O método de Briot-Ruffini será aplicado quando o divisor for um polinômio do grau 1. Nós vamos começar apresentando um exemplo, dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1, utilizando o método da chave, que nós vimos no vídeo 6. A partir daí, nós vamos deduzir um método prático, que é o método de Briot-Ruffini. Lembrando, então, que na divisão pelo método da chave, nós primeiro identificamos a maior potência no dividendo, que neste caso é 4x². Seu coeficiente líder é 4. Portanto, aqui no espaço destinado ao quociente, nós já sabemos que devemos colocar o termo 4x². Realizando o produto, nós teremos 4x vezes o polinômio x menos 1, nos dá o polinômio 4x² menos 4x². Agora nós realizamos aqui a subtração. Vemos que 4x³ cancela com 4x³ nessa diferença, e que 2x² mais 4x² será 6x². E aí nós repetimos o restante do polinômio que não foi afetado por essa diferença, que no caso é mais 3x menos 4. Prosseguindo no método da chave, identificamos o coeficiente líder do polinômio que nos resta. Esse coeficiente líder é 6, então sabemos que é 6x o termo a acrescentar aqui no polinômio que será o nosso quociente. Fazendo então 6x vezes x menos 1, nós vamos ter 6x² menos 6x. Realizando esta subtração, nós vamos obter 6x² cancela com menos 6x² e 3x mais 6x nos dá 9x. E aí repetimos o restante do polinômio que não foi afetado por essa subtração. Veja que o grau do polinômio que temos aqui é 1, então ainda podemos continuar na divisão, pois só paramos quando esse grau for menor do que o grau do divisor. O coeficiente líder é 9, então sabemos que devemos acrescentar mais 9 no nosso polinômio quociente. Mais 9 vezes x menos 1 nos dá então 9x menos 9. Realizando esta subtração, nós teremos 9x cancela com menos 9x. E menos 4 mais 9 nos dá mais 5. Agora temos um polinômio de grau zero, podemos assim dizer. Esse grau, então, é menor do que o grau do divisor, significa que devemos parar. Desta forma, o nosso polinômio quociente será o polinômio 4x² mais 6x mais 9. Enquanto o nosso resto é um polinômio constante, constante igual a 5. Agora vamos analisar o que aconteceu com os coeficientes desses polinômios nesta divisão. Primeiro, vamos chamar os coeficientes do polinômio f, o polinômio que é o dividendo, de a com o índice. Então, este 4, nós vamos chamá-lo aqui de a índice 3, porque ele diz respeito a uma potência de grau 3. O 2, vamos chamá-lo de a índice 2, porque ele é potência de x². O 3 será o nosso a índice 1 e o 4 será o nosso a índice 0. Já os coeficientes do polinômio obtido como quociente, nós vamos denotar da seguinte forma. Vamos usar a letra b.
Então, o 4, já que ele é coeficiente de uma potência de grau 2, vamos denotá-lo por B índice 2. O 6 por B índice 1 e o 9 por B índice 0. Lembrando que esses coeficientes foram sendo determinados à medida que desenvolvemos o método da chave. Como foi determinado o nosso primeiro coeficiente? Como foi dito no começo, o método de Brillouin ele se aplica para divisão onde o divisor é um polinômio do grau 1. Além disso, especificamente nesse exemplo, nós estamos dividindo por um polinômio de grau 1, onde o coeficiente líder do divisor é igual a 1. Desta forma, o que determinou o coeficiente B2, na verdade, foi o coeficiente A3. Se o coeficiente líder do polinômio dividendo fosse 5, pelo fato do coeficiente líder do divisor ser 1, então nós sabemos que o coeficiente líder do nosso quociente deveria ser 5. Ou seja, teríamos aqui o mesmo valor do coeficiente líder do polinômio f. Portanto, nós podemos escrever que o B2 é exatamente o A3. Agora vamos ver como foi definido o coeficiente B1. Quando inserimos o primeiro termo do nosso polinômio quociente, esse termo ele multiplicou todo o polinômio divisor, então ele gerou duas parcelas. Reforçando, estamos trabalhando com divisores que são polinômios do primeiro grau e com coeficiente líder igual a 1. Então, sempre teremos polinômios com duas parcelas, com no máximo duas parcelas. Pois bem, nessa multiplicação nós geramos então duas parcelas, 4x ao cubo menos 4x ao quadrado. E foi uma conta envolvendo essa segunda parcela que gerou o nosso coeficiente 6, que aparece aqui no corpo do método da chave, que no próximo passo, sabemos, vai forçar com que o próximo coeficiente do polinômio Q de x também seja 6. Veja só, analisando este trecho do nosso método da chave, nós vamos entender de onde vem o nosso próximo coeficiente no polinômio quociente, que é o coeficiente B1. A nossa conta precedente gerou o 6x ao quadrado. 3x e menos 4 eles já estavam presentes no polinômio dividendo, no polinômio inicial desse processo. E como foi gerado então este 6? Observe. Nós multiplicamos o 4, que é o B2, pelo termo independente do divisor, menos 1. Então, fizemos 4 vezes menos 1. E, em seguida, nós fizemos a soma 2 mais 4. Isso olhando só os coeficientes. Por que mais 4? Porque, ao multiplicarmos o 4x ao quadrado pelo menos 1, presente no polinômio divisor, aqui nós colocamos o sinal de menos. Porém, para fazer a compensação, como vimos no vídeo 5, por exemplo, nós fazemos então o jogo de sinal. Nesse jogo de sinal, esse sinal fica positivo. Portanto, é uma soma. 2 mais 4 igual a 6. Vamos ver então como obtivemos o coeficiente B1 no nosso polinômio quociente. Veja bem, o nosso B1 ele foi obtido através da seguinte conta. Nós fizemos 4 vezes menos 1 e geramos este coeficiente, menos 4. Depois nós multiplicamos esse menos 4 por menos 1 e em seguida somamos ao valor 2. Mas observe que este 4 é o coeficiente B2. O menos 1 que inserimos aqui, vamos chamar de alfa, pois ele é o termo independente do polinômio divisor. Multiplicamos por menos 1 porque lá fazemos uma subtração. E em seguida nós somamos 2. Mas quem é este 2? Ora, o 2 é o coeficiente A2 do nosso polinômio dividendo. Portanto, o nosso coeficiente B1 ele é obtido da seguinte forma. Nós fazemos menos o coeficiente B2 vezes o termo independente do divisor mais o coeficiente A2, que é o coeficiente do termo de grau 2, nesse caso, do nosso dividendo. Agora vamos analisar como surge o coeficiente B0, que é o nosso termo independente, que é o 9. Vamos analisar então este trecho do nosso desenvolvimento do método da chave. Nós temos aqui o coeficiente 3, que já era coeficiente do nosso polinômio dividendo, e temos aqui um menos 6. De onde veio esse menos 6?
Veja que no polinômio quociente já tínhamos a parcela 6x e multiplicamos 6x por x e por menos 1. E escrevemos aqui 6x² menos 6x. Portanto, este número menos 6 que aparece aqui, na verdade, ele é produto do coeficiente B1 pelo termo independente do nosso polinômio divisor. Depois, nós multiplicamos por menos 1, assim como fizemos no passo anterior, e somamos então a este coeficiente, que nada mais é do que o coeficiente A1 do nosso dividendo. Nosso B0 é obtido, então, depois de multiplicarmos B1 pelo termo independente do polinômio divisor, B1 que multiplica alfa. Depois, nós multiplicamos isso por menos 1, e em seguida somamos com o coeficiente que está imediatamente acima. No nosso caso é o 3, e este 3 é o coeficiente A1 do dividendo. Ou seja, o nosso B0 é menos B1 vezes alfa mais A1. Por fim, falta ver como surgiu o resto, que no nosso caso deu a constante igual a 5. Vamos analisar então este trecho do nosso desenvolvimento no método da chave. O menos 4, ele já era coeficiente do nosso dividendo, era o termo independente, que foi sendo repetido, foi sendo baixado aqui. Portanto, este menos 4 é coeficiente A0. Este menos 9 surgiu da mesma forma como surgiu o menos 4 e o menos 6, ou seja, ele é o produto do coeficiente B0 pelo termo independente do nosso divisor. O nosso resto será, então, B0, que multiplica o termo independente do nosso polinômio divisor. Aqui, como será feita a subtração, nós devemos multiplicar por menos 1 e, em seguida, somamos o coeficiente A0. Ou seja, o nosso resto é menos B0 vezes alfa mais A0. Olhando então os coeficientes B2, B1, B0 e o nosso resto, nós vemos aqui claramente uma lei de formação. Nós vemos que para obter o coeficiente B2, o primeiro deles, bastou repetir o A3. Mas a partir do B1, veja o que acontece. Quem é o B1? Menos B2 vezes alfa, onde alfa é o termo independente do divisor, mais o coeficiente A2, que já é dado, é um coeficiente do nosso dividendo. Quem é o B0? É o coeficiente B1, que a gente encontrou no passo anterior, vezes, novamente, o termo independente do nosso divisor, mais o coeficiente A1, que é do dividendo. E o nosso resto, nós usamos, então, o coeficiente B0 encontrado no passo anterior, multiplicamos pelo termo independente do divisor e somamos com o coeficiente A0, que tem mesmo índice que o B0. Já que temos essa lei de formação, podemos então usar um dispositivo prático que é conhecido como dispositivo de Briot-Ruffino. Vamos descrevê-lo aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós colocamos na horizontal os coeficientes do nosso dividendo, que no nosso caso é o f de x. Observe que quando determinamos os coeficientes do nosso polinômio quociente, ou seja, o B2, o B1 e o B0, em todos esses casos aparece o termo independente do nosso divisor, exceto no primeiro, porque a gente apenas repetiu o A3. Mas nos demais, inclusive no resto, aparece então o termo independente do nosso divisor. Veja que aparece também um menos, multiplicando aqui este produto. Eu estou multiplicando o coeficiente encontrado pelo termo independente, mas estou acrescentando um menos. Portanto, se eu pegar o termo independente do nosso divisor e multiplicá-lo por menos 1, a gente pode simplificar ainda mais essa expressão. E é o que a gente vai fazer. Nós vamos colocar aqui numa linha abaixo e um pouco aqui mais à esquerda, exatamente o número 1. Esse número 1, no caso, ele é o menos alfa. Porque menos alfa aparece em todas as determinações dos coeficientes do polinômio quociente. Então vamos ver como é esse dispositivo prático, o dispositivo de Briot-Ruffino. Nós vamos deixar aqui esses espaços abaixo dos coeficientes do nosso dividendo para colocarmos os coeficientes do nosso
quociente e também o nosso resto. Vamos observar o seguinte. Para usar o método de Briot-Ruffini, como já foi dito no começo, nós vamos dividir por polinômios de grau 1. Então, como vamos dividir por polinômios de grau 1, certamente o grau do nosso polinômio quociente terá uma unidade a menos com relação ao grau do nosso dividendo. Ou seja, se o nosso dividendo tem 4 coeficientes no máximo, então o nosso quociente terá 3 coeficientes no máximo, sempre um a menos. Olhando novamente o fato de que o nosso divisor tem grau 1, nosso resto será sempre constante. Desta forma, a quantidade de coeficientes do nosso polinômio quociente mais o nosso resto dão um total de números exatamente igual ao total de coeficientes do nosso dividendo. Portanto, os espaços aqui nessa nossa pequena tabela abaixo dos coeficientes do nosso dividendo serão preenchidos pelos coeficientes do nosso polinômio quociente e vamos deixar aqui a última posição reservada para o nosso resto. Lembrando que os coeficientes que aparecem aqui do nosso dividendo, a gente coloca também na ordem decrescente. Desta forma, o nosso coeficiente B2 é 4. Depois, o que fizemos para determinar o B1? Então, nós vamos fazer o seguinte itinerário. Nós vamos pegar o coeficiente encontrado aqui, já para o nosso polinômio quociente, que é o B2. Vamos multiplicar por menos alfa. E depois vamos somar com o próximo coeficiente, que no nosso caso é o 2, o próximo coeficiente do dividendo, esse que está na linha de cima. Então, fazendo isso, nós teremos 4 vezes 1, 4. 4 mais 2, 6. Que é exatamente o segundo coeficiente do nosso polinômio quociente. E coincide com a expressão que tínhamos deduzido aqui para o nosso B1. Agora vamos olhar para o B0. No B0, nós vamos pegar o coeficiente B1, que acabamos de encontrar, está aqui na segunda linha, este 6. Vamos multiplicar pelo menos alfa. Estou considerando menos junto do alfa, vamos multiplicar pelo menos alfa, que é o 1, e depois somar com o próximo coeficiente do dividendo, que é o A1, que nesse caso é 3. Então, vamos fazer o mesmo itinerário. Vamos pegar B1, multiplicar por 1, 6 vezes 1, que é 6, mais o 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. E agora o nosso próximo passo é encontrar o resto. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar o último coeficiente determinado, o B0, multiplicar por menos alfa e somar com o último coeficiente do nosso dividendo. Ou seja, vamos fazer o mesmo roteiro. 9 vezes o menos alfa mais o último coeficiente que está lá, que no caso é o menos 4. 9 vezes 1, 9. 9 menos 4, 5. Feito, então, essa continha, nós determinamos aqui os coeficientes do nosso quociente e determinamos também o nosso resto. Agora vamos fazer um exemplo utilizando direto o método de Briot-Ruffini. Nós observamos, então, que o nosso divisor tem grau 1, tem coeficiente líder 1, então podemos aplicar o método. Se o nosso dividendo tem grau 4, então ele tem 5 coeficientes. Ah, mas aqui eu só vejo 4. Observe que não temos o termo de grau 2, portanto o seu coeficiente é 0. Então temos sim 5 coeficientes. Se o nosso dividendo tem 5 coeficientes, então o nosso quociente terá 4 coeficientes. Além disso, pelo fato do divisor ter grau 1, o nosso resto será uma constante. Portanto, 4 coeficientes do quociente mais o resto nos darão 5 números. Vamos colocar então na linha de cima os coeficientes do nosso dividendo. Neste caso, 5 menos 3. A potência de grau 2 não aparece, então seu coeficiente é 0. Em seguida, o menos 2. E, por último, o termo independente, que é o 8. O nosso alfa, que é o termo independente do divisor, é 2. Então, o que vamos colocar aqui na nossa tabelinha será menos alfa, ou seja, menos 2.
Vamos lembrar que aqui embaixo nós vamos ter os coeficientes do polinômio quociente. Então, nesse caso, teremos um B3, B2, B1 e B0. E, por último, nós teremos o nosso resto. E os coeficientes que estão já aqui na linha de cima são os coeficientes do nosso dividendo. O A4, A3, A2, A1 e A0. O primeiro coeficiente, o B3, ele é obtido simplesmente repetindo o primeiro coeficiente do dividendo. Então, eu já sei que aqui vai ser um 5. Daqui por diante, o que devemos fazer é o seguinte itinerário. Vamos multiplicar o coeficiente obtido pelo menos alfa, que neste caso é o menos 2, e depois somar com o próximo coeficiente do dividendo. Então, se o B3 é 5, quem vai ser o B2? Será 5 vezes menos 2, que é menos 10, mais menos 3. Menos 10, menos 3, menos 13. Quem vai ser, então, o nosso coeficiente B1? Vamos pegar o B2, que é menos 13, multiplicar pelo menos 2, que é fixo, que é o nosso menos alfa, e somar com o coeficiente A2. Menos 13 vezes menos 2, mais 26, mais 0, 26. Quem é o nosso coeficiente B0, então? 26 vezes menos 2, que é menos 52, mais menos 2. Menos 52 menos 2 vai nos dar menos 54. E o nosso resto será menos 54 vezes menos 2, que é 108, mais 8, portanto, 116. Portanto, a divisão deste polinômio de grau 4 pelo polinômio x mais 2 terá como quociente o polinômio 5x à terceira menos 13x ao quadrado mais 26x menos 54. E terá como resto simplesmente a constante 116. Vamos deixar para um próximo vídeo uma observação importante que diz respeito ao coeficiente líder do divisor. Quando quisermos dividir por um polinômio do grau 1, mas que tenha coeficiente líder diferente de 1, nós também poderemos usar esse dispositivo de Breuer-Ruffini, mas precisamos fazer um pequeno ajuste. Até lá!